O Espírito Santo tem nos levado a algo lindo na nossa cidade, algo maravilhoso, onde existe uma união no corpo de Cristo, onde os pastores têm vontade de andar junto, onde os membros das congregações em geral têm vontade de congregar junto, têm se conhecido, têm tido relacionamento. Creio que Deus está nos levando para a oração que Jesus fez em João 17, para que sejamos um verdadeiramente. Só Deus pode fazer isso. O amor que está faltando é exatamente aquele amor que não visa os seus próprios interesses. É quando nós vemos uma outra denominação, uma outra igreja, uma outra liderança como parte do reino, como ligados a nós por esse laço de amor, porque Jesus falou que nisso conhecereis se sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então o que está havendo é uma busca dos seus próprios interesses. Cada qual quer cuidar do seu interesse, da sua denominação, e não como o reino, e não o reino como sendo toda a igreja, o corpo de Cristo. Eu diria que cada um deve morrer para si. A aliança é isso, é morte à vida independente. E nós temos uma aliança com Jesus de apressar o seu reino, de trazer o seu reino sobre a terra. E isso só será possível quando nós morrermos para nós mesmos, morrermos para nossas denominações, para os nossos partidarismos e vivenciar o amor de Jesus na sua plenitude. Eu creio que assim nós estaríamos apressando a volta de Cristo e a unidade sendo de fato estabelecida. Eu acho que o que falta para que haja unidade é realmente uma visão de reino de Deus nas pessoas. A unidade entre os pastores é importante, porque a gente crê que através da unidade a glória, a presença do Senhor vai vir sobre as nossas vidas, sobre as nossas igrejas, sobre as nossas casas. E o que está faltando para que isso venha a acontecer entre os pastores é a liberação do coração de cada um, para que quebre essa dureza, esse negócio que tem um título, tem alguma denominação maior do que a outra. Não, nós temos um só Deus, um só Senhor, que está preocupado que todos sejam um, assim como Ele é dentro de nós. Eu creio que o amor, ele é o vínculo da perfeição, porque nós temos realmente diferença, mas é o amor que vai nos ligar um ao outro para podermos sermos um. E há uma necessidade dessa. Eu creio que o Pai ele vai responder essa oração de Jesus, que todos sejamos um. E também unidade, nós temos que ver uma coisa, não é unanimidade, não é todos pensarem a mesma coisa. Cada um pode até ter seus determinados pensamentos, como eu falei, função e ministérios. Mas num aspecto é preciso andar junto. Precisa andar junto onde tenha relacionamentos um com o outro, né? E que um ame o outro. E este verbo, quando Deus fala em amar, amar quer dizer um verbo, um ágape do grego, e isto é preciso demonstração. Verbo significa uma ação. Então, na medida que esses pastores se amem, andando junto, abrindo mão de si, das suas coisas, em razão do irmão, se fortalecendo, se ajudando, nós temos a unidade. E esta unidade, ela tem a presença do Senhor. Se a Bíblia nos fala sobre a unidade das formigas que promove a sobrevivência, também fala sobre os arganazes, pequenos coelhos que constroem as suas casas nas rochas. Na verdade, eles demonstram que a sua unidade promove proteção. Algumas versões bíblicas trocam o termo arganazes por coelhos. O dicionário hebraico de Harkav traduz por termos semelhantes. Habib, ou cone, que quer dizer coelho. Não importa, qualquer que seja a tradução, arganaz ou coelho deve tratar-se de animal que se alojava nas fendas, nas reentrâncias das rochas ou tocas, e que é admirado pelo autor por sua sagacidade e prudência, refletindo a sabedoria de Deus nas maravilhas da própria natureza. Tanto que eternizou neste esplêndido versículo de Provérbios a sábia busca da segurança dos arganazes ou coelhos nas rochas. Sabemos da fragilidade do povo de Deus diante do mundo, mas este versículo nos ensina que a segurança ou refúgio do povo de Deus também está na rocha, que é Jesus Cristo.
A unidade, eu creio que é a grande força, a grande arma de Deus para a conquista de uma cidade, de um estado, de uma nação, partindo das suas lideranças para exercer aquela autoridade e poder que Deus deu à igreja. Pai, que eles sejam um. Aquela palavra de Jesus, aquela expressão de Jesus, ela ainda balança e treme o coração de homem. Aquela expressão do Senhor Jesus está ainda nos ares do nosso país, das nossas nações. Quando nós entendemos por que o Senhor, ao invés de falar em muitas outras coisas, falou sobre unidade, nós vamos entender por que é que o diabo treme quando pastores, líderes se reúnem para orar, líderes se reúnem para adorar. Queridos, nós não podemos vencer potestades e principados sendo um só. Uma igreja não pode conquistar uma cidade, uma nação, não pode conquistar, começar um avivamento, porque seria muito para uma só denominação. Seria uma forma de vaidade, de soberba, de orgulho para cada denominação, achar que ela começou um mover de Deus. O município que nós residimos e trabalhamos tem 52 anos de idade e até 2 anos atrás nunca tinha havido nenhuma reunião de unidade. E permitiu o Senhor que em abril de 2006 nós realizássemos o primeiro seminário de conquista de cidades na cidade de Esteio. E foi um evento muito impactante, porque das 18 denominações que atuam na cidade, nós tínhamos representantes, pastores, líderes de 12 igrejas da cidade e de mais 20 igrejas da região. E a partir daquele momento nós começamos a perceber o agir de Deus. Os pastores começaram a se reunir mensalmente, num café da manhã, em rodízio, e Deus foi nos dando uma estratégia e nós fomos cercando a cidade com oração. Começamos a orar uma vez por mês nos perímetros da cidade, nas igrejas da divisa, e começamos a perceber que após aquele seminário, igrejas que tinham sofrido processos de divisão, de repente nos chamaram e fomos lá e oramos e foi feito um culto de reconciliação. E foi assim muito impactante, muito notória a presença de Deus. E passado mais um mês, nós fomos chamados em outras 3 denominações que havia uma diferença, e houve um concerto e celebramos a Santa Ceia junto. E o culto foi tão gostoso que era meia-noite e as pessoas não queriam ir embora. Eu creio que nós todos somos cheios de preconceitos e nós gostamos de trabalhar com as pessoas que pensam da mesma forma, que têm o jeito de fazer as coisas semelhantes. Não suportamos pessoas diferentes. Então, o que nós vamos ter que pedir é realmente reconhecer a nossa fraqueza, a nossa incapacidade de unirmos-nos com pessoas diferentes e pedir a Deus esse espírito de unidade. Isso teria que começar comigo, teria que começar com um quebrantamento verdadeiro na presença de Deus.